mais um profeta que nós vamos estudar e poderíamos dizer até, né, sem muito auxílio, que é mais do mesmo, né? É a mesma história que se repete entre livros e livros. Não devemos esquecer que nós estamos falando desses profetas aqui agindo na época dos reis. E nós já vimos reis, né? Percebe que eu falei que nós vimos, não que nós estudamos, né? Então já vimos reis e esses profetas estão atuando nesta época, que é a época da idolatria, a época do abandono ao culto a Deus. Então é por isso que eu estou dizendo aí mais do mesmo, né? Vai se repetir aí todos os problemas que têm sido apresentados aí até agora. E a gente começa ali, né, na identificação, no momento em que esse profeta está atuando, né, qual é a relação aí no tempo, e ele está lá, né, no Jotão, Acás e Ezequias. Lembrando que a gente não estudou, não viu todos os reis, né, só alguns, os mais proeminentes, porque também são vários, né, e não daria tempo para ter visto todos. Né? Ali tem uma lista lá, né? Quais foram os reis de Israel, quais foram os reis de Judá, e aí eu circulei lá em vermelho, onde o profeta Miqueias estava agindo. Né? Capital lá do reino de Israel, Samaria, capital do reino de Judá, Jerusalém, e só que o Miqueias aqui, ele fala contra os dois. Ele está fazendo um alerta contra esses dois reinados aí. E também, assim como eu disse lá na última aula que eu ministrei, ele não fala aqui especificamente para os reis. Ele engloba a liderança. Eu tinha comentado que tem alguns profetas que se dirigem especificamente para um rei, né? Mas aqui também há uma forte crítica, interessante, não especificamente ao rei e nem especificamente ao povo, mas à liderança. É uma crítica forte quanto àquelas pessoas que tinham como tarefa administrar, dirigir, né, e instruir o povo. Então, a crítica aí do profeta é exatamente a essa classe de pessoas, né? Então, ele atuou aí nesse período, né, nesse tempo, e há 3 divisões aí que a gente poderia classificar o livro, né? Há 3 divisões que a gente poderia chamar de importante. Do capítulo 1 ao 3, ele trata de juízo, e ele fala tanto de Samaria como Jerusalém, rei do norte e rei do sul. Ele trata aí esses 2 reinos como sendo promíscuo, adultério, questão social, idolatria, uma série de pecados. O 4 e 5... né, como sempre Deus providencia, ele fala da restauração e salvação futuras de Israel. Então, depois dos juízos decretados, é declarado que haverá um tempo onde haverá essa salvação e essa restauração. E aqui ele entra numa coisa interessante, né, que aqui ele fala numa restauração no futuro. Né? Segundo vários teólogos, há uma profecia aí, espero que dê tempo da gente observar, para o futuro, o milênio, né? Depois do arrebatamento. Então, essa restauração total de Israel nunca ocorreu, né? Até o presente momento, Israel como sendo
domínio entre as nações, julgando as nações, acima das nações, nesse tempo nosso, até agora não ocorreu. A gente está vendo o que está acontecendo, como que tem gente querendo ainda acabar com Israel, mas é interessante que aqui há uma grande revelação para o futuro, né? E no 6 e no 7, acusação, arrependimento e perdão. Então a gente vai tentar ficar dentro desses 3 parâmetros aí, né? Porque é o que o tempo nos permite. Bom, o que ele apresenta ali, né? Eu tenho dito que tem alguns livros como Isaías, bastante difícil de interpretar, Isaías, Ezequiel, né? Porque eles trabalham com o quê? Metáforas, parábolas, profecias, figuras de linguagem, eles usam linguagens poéticas. Então isso dificulta um pouco que a gente consiga entender claramente do que está se falando. Por isso aí que eu sempre digo, né, que é importante sim ler a Bíblia, mas a gente tem que se deter para estudar, né, tentar entender aquilo que a gente leu, colocar dentro de um contexto, porque às vezes é difícil, né, às vezes é realmente complicado quando a gente tem profecias, etc., né? Então, o que a gente tem ali? Qual que é o enfoque aí? Esse profeta também vai denunciar corrupção social, né? Vai denunciar injustiça, vai denunciar idolatria, porque esse era o contexto ali, né? Esse era o contexto da época e que não agradava a Deus. Então, a proclamação de um julgamento divino não é só a idolatria. A gente fala só como se isso fosse, né? Não é pouca coisa, mas havia muito mais, né? Não era questão somente da idolatria. Havia corrupção na liderança, né? Quem leu o livro, quem deu uma olhadinha, vê isso aí declarado. Havia falsos profetas que estavam induzindo o povo ao erro, sacerdotes explorando, cobrando por coisas que eles não deviam cobrar. Então é um conjunto, é uma sociedade destruída, né? Devido a todo esse comportamento, a esse afastamento de Deus, ao abandono da lei, né? Porque a lei tratava isso, a lei não tinha só preceitos religiosos, ela tinha preceitos éticos, preceitos morais. E o abandono de tudo isso daí acabou arruinando, né, a sociedade da época, né? E o que ele insiste aqui? Né? Assim como o profeta Amós. Qual é a insistência dele aqui? Qual que é a declaração dele aqui? Que Deus é amor, que a gente deveria agir com humildade, que esse seria o comportamento. Eles faziam as cerimônias deles, entre aspas, aí, de adoração? Faziam. Mas eram as cerimônias corretas? Era a forma correta de adorar a Deus? Não. Por quê? Porque havia corrupção, havia falta de bondade, havia exploração, havia questão de vender serviços que não deveriam ser vendidos, havia venda de pessoas, e tudo isso com a anuência, com o consentimento da liderança e também da liderança religiosa. Então o profeta está defendendo aí exatamente a questão do amor, da justiça, da humildade, do verdadeiro culto a Deus. Já falei isso aqui, vou continuar repetindo, porque eu sempre digo, o professor não é aquele que ensina coisa nova todo dia, mas que repete o que já foi ensinado, né? A gente pode sim estar fazendo um culto, um louvor, uma participação, achando que estamos adorando verdadeiramente a Deus.
Eu não tenho dúvida que provavelmente muitas pessoas humildes daquela época acreditavam que estava tudo correto, né? Mas estavam sendo enganados pela liderança religiosa, pelos sacerdotes, que estavam ensinando de maneira errada o povo. E como consequência, imagina-se, né, que naquela época, quantos sabiam ler e escrever? Era elite, né? Então, era muito mais propensa ao erro, né? Porque aquela pessoa está ali, ele está falando, ele é um mestre da lei, ele conhece a Torá, então ele está certo, vamos fazer aí o que ele está falando. Hoje que a gente tem recurso para enfrentar a falsa liderança, já é difícil, né? Já não é tão comum a gente ver esse enfrentamento contra as falsas lideranças, então imagina na época. Não estou aqui justificando, né? Porque quem quer a verdade encontra a verdade, né? Quando a gente procura, a gente acha. Então, a mensagem de Miqueias, inclusive, vai ter também um conteúdo messiânico, uma famosa passagem aí que vai falar sobre a vinda do Messias. Alguns, devido a essa parte do texto, até tentam enquadrar essa prosperidade futura a partir do Messias. A gente tem várias correntes hoje, aí, alguns que dizem que nós já estamos vivendo no milênio, né? E que as passagens às profecias, algumas já foram cumpridas, até por uma falha de interpretação, às vezes, das profecias, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Miqueias, por causa da linguagem metafórica, da linguagem figurada, às vezes a gente pode ser levado a erro. Capítulo 1 a 3, como eu falei, é a questão dos juízos, são as ameaças, né? Então, lá Miqueias 1, verso 5, né, ele fala lá, pecados da nação de Israel. Qual foi o pecado, né? Ele faz uma pergunta retórica, né? Uma pergunta com provocação. Por acaso não é Samaria? Né? Qual é o altar idólatra de Judá? Não é Jerusalém? Então a gente vê aí que estava havendo um culto, estava havendo uma adoração em Samaria e em Jerusalém, mas a maneira errada. Então ele está fazendo lá um jogo de palavras, né? Por acaso não é aí que está a transgressão? Exatamente nessas duas cidades que são, na época, o centro da adoração. Então, ele profetiza aí um julgamento divino em razão da idolatria e dos pecados, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Continuando ali no verso 7, né, ele está falando ali das imagens, que elas serão destruídas, que havia ganho com prostituição. Na época, havia no templo mulheres, nos templos idólatras, que serviam, que praticavam prostituição, que faziam sacrifício, que se ofereciam. Normalmente, cultos idólatras da época sempre envolviam isso, sacrifício humano, havia prostituição, tudo isso como sendo uma oferenda a um Deus para agradar a um Deus. Então, o profeta denuncia esse mal que permeava a nação, né? Por causa da idolatria e do abandono à adoração ao Deus verdadeiro, como resultado, tinha essa bagunça toda, essa confusão toda, né? No verso 8 e 9 lá do capítulo 1, a gente tem um lamento, né? O profeta usa uma linguagem poética e faz um lamento, tem lá uma tristeza, né, por causa do que estava acontecendo, né?
Ali, como eu uso a ACF, eu coloquei lá a NVI para fazer um contraste, né? Tem partes da Bíblia que a NVI difere bastante da ACF, então é só para vocês que usam a NVI fazer aí a comparação. Né? O que ele está dizendo ali? Né? Ele está fazendo uma crítica porque os falsos profetas, os falsos líderes, estavam fazendo o quê? Não siga não o que está sendo dito. Né? Não é para dar atenção ao que está sendo dito. Não preguem, né? Dizem seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. Né? A desgraça não vai alcançar a gente. Israel é escolhida, é o povo de Deus. Então não acreditem não nesses homens que estão falando de julgamento, de juízo, de destruição. Então havia essa luta, né? Os falsos profetas, e eles queriam manter isso, por quê? Porque eles tinham lucro financeiro com isso, né? Que eles tinham apoio do povo para isso. Então, a gente vê que pelas histórias todas da Bíblia, o povo optou sempre por seguir os maus líderes, né? Infelizmente, escolheram pelo lado mau, né? E aí, lá no 3:5, né? Assim diz o Senhor aos profetas que fazem meu povo desviar-se, e que quando lhe dão a mastigar, proclamando paz, proclamam a guerra santa, né, contra quem não lhes enche a boca. Né? Então, está dizendo que esses falsos profetas estavam fazendo coisas erradas. Se você leu lá o capítulo inteiro, você vai ver que há lá uma afirmação que eles não teriam mais visões, que eles não teriam mais revelações. O que eles falassem, o que eles profetizassem, estava vindo somente deles, porque eles haviam se corrompido. Eu coloquei uma lista lá, né? Não sei se dá para ver claramente, né? Mas tem uma série de textos ali que você pode consultar. Isso vai ficar aí no slide, depois em casa você pode rever isso daí e rever essas passagens. Eu sempre digo assim que aluno gosta muito de estudar em casa, ele tem um anseio, né, por fazer a pesquisa da aula anterior na casa, né? Então é bom ter essas referências aí, que são todas elas alertando sobre falsos profetas nos últimos dias. Eu diria que no nosso tempo. Eu quero crer assim que nós estamos nos últimos dias. Diante de tudo que tem acontecido, então, ali todo um alerta, né, que você pode estudar, pesquisar depois, sobre essa questão de falsos ensinamentos, de pessoas ensinando em troca de lucro, né, pessoas usando a religião para ganhar adeptos, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar notoriedade. Tudo isso daí na Bíblia. Né, que hoje, graças a Deus, a gente tem acesso, a gente pode ler. Né, na internet você pode ler 5 versões de Bíblia diferentes, sem pagar, ilegalmente, importante, né? Legalmente. Você pode comparar textos, versículos, as diferenças de traduções, analisar, e às vezes a gente esquece. Né? Às vezes a gente não tem atenção a isso aí. Ainda dentro da questão do juízo, né, lá no verso 11, está falando exatamente da liderança. Né? Os líderes julgam sob suborno, então o julgamento era determinado por quem tinha mais dinheiro, né, ganhava. Sacerdote ensinava visando lucro, profetas adivinhando, profetizando em troca de prata, e ainda por cima, né, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Olha que interessante, né? Quando a gente pega esse versículo assim,
e olha assim uns 8 canais da TV aberta, né? Você, poxa, será que eu estou lá no tempo do Miqueias ainda? Né? Porque assim é tão, né, tão gritante, né, a coisa, e arregimentam a quantidade de pessoas que a gente vê, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas infelizmente eu tenho um primo que ele eu vou usar a palavra certa, ele é dono de uma igreja com 6.000 membros, 6.000 pessoas. Mas porque ele ensina, ele prega o que aquelas pessoas querem ouvir. Né? A mensagem dele, infelizmente, é meu primo. Né? E uma igreja grande. E ele costuma dizer, se a sua igreja tem poucas pessoas, é um fracasso. Falar, eu prefiro uma igreja fracassada, se for para a sua mensagem, né? Mas no final a gente acaba dando a mão, se abraçando e está tudo certo. Opa, pulou 2. Aí a gente vem, que bom, né, com as questões da restauração e salvação futuras. São os capítulos 4 e capítulo 5, onde ele diz, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levantará sobre os outeiros, ou as colinas, né? E a eles afluirão os povos. Então, ele tem aí uma visão profética, e é aí que eu falo que nesses versículos desse capítulo, muitos teólogos, eu concordo com isso, eles afirmam que aí é uma profecia milenar, né? Que até agora isso não aconteceu, mas Israel será novamente o centro do mundo quando o Messias vai reinar, e é ele que vai determinar os rumos na nossa humanidade da Terra. E isso será ocorrido no milênio, nos 1000 anos do reinado de Cristo, e ele irá reinar sobre Jerusalém. Tem até um texto que diz lá, e vi a cidade santa descendo dos céus, né? Então, o nosso destino não é o céu, é ficar aqui. Calma, não fica triste. É para ficar aqui, mas não vai ser desse jeito. Vai ser sobre o reinado do Messias, um reino de justiça, de equidade, onde quem vai julgar é Jesus. Então será sempre justo, e não como esse sacerdote, né? E normalmente na Bíblia, quando a gente vê as expressões últimos dias, se refere sempre ao final dos tempos, ao milênio, à tribulação. Normalmente é atribuído a esse termo, a esse tempo, né? Porque até hoje ainda não aconteceu isso. Alguns, usando algumas outras passagens bíblicas, afirmam que nós estamos nessa época, né? Mas uma interpretação incorreta. Miqueias, ainda lá no 4:2, ele diz, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, novamente, uma profecia aí milenar, que o Messias vai reinar a partir de Jerusalém, e todos os povos irão para lá, todos os líderes, para ver, julgar, decidir o que deve acontecer com todo o mundo. Então, o monte do Senhor aí se refere ao templo em Jerusalém, que você vai falar, não, mas aí complicou, porque o templo está destruído, e no lugar do templo tem lá os muçulmanos. Calma, isso vai ser resolvido, né? Deus vai resolver isso aí, o templo será reconstruído. Isso é uma prioridade para o cumprimento da profecia, né? Uma delas era Israel voltar a ser uma nação, voltou, está lá,
né? Uma outra é a reconstrução do templo, e aí nós teremos aí o cumprimento das profecias, né? A casa de Deus de Jacó, que seria lá Jerusalém. Então, nesse milênio profetizado, aí sim haverá paz, justiça, amor. Isso ainda não ocorreu, porque eu não vejo nada disso no mundo, né? A não ser que eu seja uma pessoa muito pessimista e você muito otimista, né? Bom, ainda dentro lá da restauração, e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e ímpias. Está dizendo lá que as armas se converterão em instrumentos agrícolas. Eu coloquei ali entre parênteses a palavra resolverá, porque é a tradução da NVI, ela usa resolverá. E aí eu fui pesquisar isso daí direito. Resolver fica naquela de solucionar, de entrar em acordo, né? E a tradução, eu consultei lá 5 ou 6, inclusive o original do hebraico, a tradução correta é castigará, vai punir, né? Então não vai ter um acordo com o pecado. Na minha opinião, resolverá, não caiu bem essa tradução, né? Porque não é isso que o Messias vai fazer, ele realmente vai castigar. É que há uma tendência de novas versões da Bíblia a amenizar algumas coisas, né? A palavra pecado é chato, né? Não está em moda muito isso, né? Tratar pecado, juízo, julgamento. Então há uma tendência aí. Esses dias eu queria dar uma olhada numa Bíblia. Alguém já ouviu falar a Bíblia, A Mensagem, do Eugene Peterson? E eu queria dar uma olhada nessa Bíblia, né? E aí o pastor tinha, aí eu comentei com ele, ele me emprestou, né? Mas já vou devolver, porque é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa horrorosa. Não leia, ou leia para saber o que não presta, né? Essa Bíblia, A Mensagem aí, traduziu assim, deu uma... é uma Bíblia light, né? Se você quer ter uma vida mais light, menos Deus, troca a sua tradução pela Mensagem, né? Então há uma tendência em algumas versões da Bíblia. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não sou eu que estou falando, mas eu já ouvi de irmãos aqui que têm conhecimento que a nova NVI ficou boa, com perdão da palavra, para jogar no lixo, né? E, lamentavelmente, tem líderes, tem gente famosa na internet que apoia essa nova NVI. Né? Cuidado, né? Cuidado, ela é uma completa heresia, ela tirou versículos, tirou partes. Eu ainda não peguei, quero pegar e comparar eu mesmo, né? Por enquanto eu estou transmitindo aqui o que me falaram, gente aí do meio, teólogos, pastores, estão até discutindo, mas a gente já usa a NVI, vamos continuar usando essa nova versão? Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a coisa não vem de repente, ela vem preparando a gente para quando cair o errado, a gente aceitar tranquilamente. Então, por isso esse parênteses aí, a gente tem que tomar cuidado, o que vai acontecer é realmente castigo, juízo para nações e para pessoas que não seguiram aí os ensinamentos. Então a gente tem que ter esse cuidado aí na hora que a gente vai dar uma lida, prestar atenção. Então, o que a gente tem aí é realmente um julgamento divino. Está dizendo que as nações não precisarão mais lutar, né, não precisarão fazer mais guerra, e a gente teria aí a profecia de uma paz universal, né, que hoje não existe. Então, a profecia não se realizou, como alguns querem fazer crer. E aí a gente tem aquele famoso, né, que é sobre o nascimento do Messias, né, sobre o reinado do Messias, que vai acontecer, e aí ele está dizendo isso nesta profecia.
E aí também encontrei uma tradução que eu não gostei muito, a gente tem lá, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A eternidade nos dá a ideia de que sempre existiu. Ok? Futuro, passado, sempre existiu. E a gente tem uma tradução que diz, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Deus não surgiu em tempos antigos. Deus é eterno, desde os dias da sua eternidade, não tempos antigos. Tempos antigos pode dar, então teve um momento que apareceu Deus. Né? Qual foi o momento? Então, agora é claro que aqui a minha posição, você tem direito aí, depois a gente pode conversar, depois da aula, me liga, manda e-mail, fala que eu estou errado, está tudo certo, sem problema nenhum. Então, o que a gente tem aí é profecia do nascimento do Messias, né? Que haverá uma purificação de Israel do pecado por esse Deus que é eterno. Não tem meio, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é eterno, é um Deus eterno. Ali a gente vê ali ainda o capítulo 6, e aí a gente poderia pegar o capítulo 6 e fazer uma subdivisão, dividir aí em mais 3 partes. Na primeira ele apresenta uma acusação contra o povo, outra vez uma acusação. Depois, a resposta de Miqueias em nome da nação. Ele intervém, ele pede, em favor da nação. E depois o julgamento de Deus por causa do pecado de Israel. Então a gente tem uma acusação no livro e aí um capítulo destacando essa acusação. Na verdade, ele serve como um resumo. Para mim, isso é um resumo do que já foi visto aí nos outros capítulos. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem um resumão aí no 6, como, não estou dizendo que tem que ser isso, mas como se a gente lesse só o 6, já entendeu tudo que trata o livro. Já teve uma noção do que acontece. Na primeira parte, Deus convoca testemunhas para ouvirem a acusação contra o povo. Se você leu lá, eu não coloquei todos os versículos aí, não tem como, né? Mas a gente lê lá uma convocação, como se Deus estivesse lá dialogando e dizendo, apresentem para mim as suas testemunhas, que vocês não estão errados, que vocês estão fazendo tudo certo. Ele lembra da bondade que ele libertou do Egito, né? Percebe que sempre há essa lembrança da libertação do Egito, um fato bem marcante. Na segunda parte, o Miqueias responde em nome do povo. Todas essas perguntas Deus está fazendo para Miqueias, que está assumindo na primeira parte o papel de uma testemunha. Na segunda parte, ele responde a essas acusações de Deus. Só que ele responde não se defendendo. Se você vê lá, ele vai admitir a culpa, ele reconhece. É como se tivesse um réu perante o juiz, não fala, eu matei mesmo, eu fiz o que era errado. Então ele se apresenta como uma testemunha, mas uma testemunha de acusação. Ele afirma novamente ali em parte do capítulo 6 que Deus não quer só sacrifício, que não interessa para Deus só o sacrifício, mas uma mudança de coração. E na terceira parte, desse capítulo 6, aí Deus pediu testemunho. A testemunha se manifestou culpada. Então, Deus, juiz, apresenta o que virá sobre o povo por causa desse pecado. Então, Deus acusa o povo de se desviar do seu caminho. Eles acumulavam
há uma parte lá que fala que eles acumulavam riquezas de maneira injusta, enganavam os outros, fazia negociação errada, usava balança fraudulenta para enganar, para aumentar seus lucros. Tudo isso daí está no capítulo 6, né? Que você em casa vai voltar e ler de novo tudo isso aí para ver se é isso mesmo que eu falei. Né? E depois, durante a semana, vai me falar comigo, olha, eu acho isso, eu acho. Aliás, não, eu acho não, eu detesto, eu acho. Tem que falar onde está. Né? Quando eu dava aula lá na Esperança, a gente tinha um pouco mais de tempo, né? A gente estudava um livro em um ano, e aí dava tempo de argumentações, das pessoas participarem. Então, quando as pessoas falavam assim, irmão Edson, eu acho... Parou, pode parar. Eu não quero saber o que você acha, eu quero saber o que a Bíblia diz. Se você não sabe onde está, não continue. E aí, irmão, mas agora de cabeça eu não sei. Eu falei, então procura, depois a gente conversa. Né? Porque assim como os profetas faziam, o que eles falavam? Assim diz o Senhor. Né? Então eu creio que a gente sempre tem que tratar uma argumentação desta maneira. Eu acho isso, eu acho não. Na Bíblia, no capítulo, no livro, está escrito. Ou então, se é como eu, que a memória já está falhando, não lembra mais onde leu, eu falo, eu li, eu não lembro onde está, mas eu li e depois eu te falo onde está. Então é assim que a gente tem que agir aí. Né? Lá no capítulo 7, né, eu coloquei aí alguns versículos que eu achei assim, bastante interessante, pelo tom das acusações, né? Eu falei, nossa, isso aí se a gente falasse isso que está dito hoje aí na igreja, eu acho que a gente talvez ia para a assembleia para ser desligado, né? O que ele fala lá, né? Ele diz, já apareceu da terra o homem piedoso. Não há entre os homens um que seja justo. Que isso, irmão? Calma aí. Né? Aí ele diz, todos armam ciladas para sangue. As suas mãos não fazem diligentemente o mal. Fazem, desculpa. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. E olha ali o que vem depois. O melhor deles é como um espinho. Não creiais no amigo. Olha essa daí, né? Não confieis no vosso guia. Por quê? O filho despreza o pai. A filha se levanta contra sua mãe. E a nora contra a sua sogra. Esse aí não acontece não, isso aí devia sair fora. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha aí que revelação nesse versículo aí, né? Mas isso aí era só no tempo do Miqueias, não se assuste. Hoje a gente resolveu tudo isso, não acontece mais. Não é verdade? Poxa, quase, né? Quase. Então, esse texto é uma tristeza do profeta revelando o pecado, né, daquela época. Né? Então, descreve aí líderes, pessoas e famílias fazendo coisas não muito legais. Né? E aí, lá na última parte, lá, ele alerta, né, ele relembra, traz a promessa de Deus à tona, que Deus é um Deus milagroso, que Deus já libertou o seu povo uma vez e que Deus vai, sim, restaurar Israel novamente. Então esse como eu gosto de falar, é um resumo resumido do resumo que já estava resumido do livro, né, de Miqueias, porque a gente não tem assim tanto tempo para entrar profundamente. É melhor analisar, porque se você diz que é dele e não vive como ele, não segue os mandamentos dele, alguma coisa está errada. Então é algo que a gente é confrontado aí através de Miqueias.
Assim como Israel esperava o cumprimento da profecia do nascimento do Messias, nós também temos uma promessa, que é a segunda vinda. É essa a minha esperança. Eu não tenho esperança que ninguém aqui vá resolver, vá trazer paz. Aliás, vai ter um que vai trazer paz, né? Mas vai ser enganação. E muitos vão seguir a eles. Eu acho que já está preparado o ambiente. Qualquer líder cheio de boa vontade que apoie Israel e cristão está pronto a ser seguido pelos cristãos. O anticristo vai fazer exatamente isso. E ele vai enganar muitos. Cuidado. Tem alerta sobre isso na Bíblia inteira. Nós devemos nos alegrar na esperança de que, como ele cumpriu as profecias, a do futuro também vai ser. Lamentavelmente, tristemente, a gente não ouve mais mensagens sobre profecias. Foi uma coisa que eu reclamei aí com o pastor Wilson, com o Brown. Poxa, cadê as mensagens nos alegrando sobre os fins dos tempos? O que vai acontecer? Não estou falando para teologia, um milênio é aqui, é agora. Não estou falando disso, estou falando da esperança. Olha, vai vir, vai acontecer. Nós vamos reinar com Cristo, vai ter justiça, vai ter... Aqui não vai ter nada disso, irmão. Fique em paz, se acalma. Cadê? A gente não vê mais essas mensagens. Há muitos anos eu não vejo mais essas mensagens. 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 18. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha que bonito. Quando eu me converti lá com 10, 11 anos, que eu li isso daí, eu falei, nossa, podia ser já amanhã o arrebatamento. A partir do momento que eu me converti, por exemplo, eu não me encaixei mais nesse mundo. Até hoje eu não me sinto encaixado. Eu tive dificuldade no estudo, no trabalho, com a amizade, porque eu não consigo me encaixar. Tudo me leva a afastar de Deus, então não me encaixa. Então, desde que me converti, a sede minha era arrebatamento. Era ser arrebatado, era ir embora. Eu sempre tive a consciência, aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lar. O meu lar está reservado, está preparado no futuro. Claro que aí eu estava sendo egoísta, porque tem que salvar mais alguns para ir junto, E quando eu pensava, eu falei, poxa, Senhor, me perdoa, estou sendo egoísta, que eu já quero ir embora, Mas calma, tem mais gente para ser salva, Outro dia um amigo disse assim, Deus faz morrer os bons porque está tudo certo, os maus ficam porque ele quer salvar. Então vai ficando só os maus, os bons vão indo. Falei, então eu já devia ter ido. Não, brincadeira. Nesse mundo tumultuado, nós precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus. Isso que é o importante. Hebreus 12, 2 nos ensina isso. Olhando para Jesus, ele é o autor e o consumidor da fé, o qual, pelo gozo, lhe estava proposto. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se ao trono de Deus. Então, olhando para o que Jesus fez, é essa a nossa visão, é o olhar do futuro, não do agora, não do momento. Miqueias 7, a gente vê a confiança de Miqueias na promessa de Deus. Se você ler lá o capítulo 7 inteiro, ele vai nos lembrar que em Cristo nós temos a esperança de ter essa vida transformada. Lá no verso 7 ele fala, eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ele não estava esperando em nenhum líder da época, ele não estava esperando no rei, no sacerdote, em outro profeta. Ele está afirmando lá, minha esperança é Deus. Não essa
esse conjunto de pessoas corruptas. E no Salmo 118 a gente lê no verso 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então, é algo aí que a gente tem a aprender lá de Miqueias. E aí fica a minha pergunta para você, né? Para você pensar durante a semana. Você está confiando em quê? Seus conflitos, você está esperando uma sociedade justa, melhor, cheia de distribuição de renda? Você está esperando tudo isso? Olha, sinto muito. Está esperando errado, né? A nossa esperança de justiça, de equidade, de paz, de bondade, será sob o julgamento do Messias. É aí que nós teremos toda a justiça, a paz, tudo que foi prometido será para essa época. Não acredita nesse pessoal aí, de certos grupelhos religiosos, que diz que você vai prosperar aqui, você vai ser feliz aqui, né? Não leva óleo para ungir a porta da sua empresa, nem a chave da sua empresa. Não dá um fio de cabelo para ele enterrar lá no deserto de Israel. Não, esquece, aqui passareis por sofrimentos e aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa transformação aí é importante. E eu deixo ali, né, 1 aos Coríntios 15, 19, que é outro texto que eu gosto bastante. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Com todo o respeito que eu tenho a você, se você ainda tem esperança que as coisas se resolverão aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para você com palavras meigas e delicadas: você é um miserável. Ou, em outras palavras, você é digno de compaixão, porque você deveria estar esperando em Cristo, esperando nessa paz futura, duradoura, que só vai acontecer após o arrebatamento, lá no milênio, e aí para a eternidade. Então, é algo que eu animaria você a pensar, parar de ficar querendo resolver os problemas do mundo, volte a estudar as profecias, volte a estudar tudo que Paulo, Pedro, Tiago falou sobre os tempos atuais e os fins dos tempos, e aí tenha esperança neste futuro e não no agora. Tenha esperança em Cristo e não no agora, porque não vai acontecer. Não vai acontecer.